10 de dezembro de 1878. Numa única cidade do Brasil, 1.004 pessoas morreram em um só dia. Não foi uma guerra, não foi um terremoto. Foram tantos corpos que os coveiros não deram conta, e centenas ficaram na rua esperando o dia seguinte. E o que matou essa gente toda não estava no Ceará, estava a mais de 10.000 quilômetros dali, no Oceano Pacífico. E hoje, em 2026, ele está voltando. Essa é a história do El Niño, que matou 500.000 de brasileiros, e que quase ninguém te contou. Para entender a tragédia, você precisa entender o sertão. A vida ali sempre foi dura, mas tinha um ritmo. As chuvas vinham, o gado engordava, a roça dava e as famílias ficavam. E quando a seca aparecia, porque ela sempre aparecia, era curta e passava. Mas em 1877, as chuvas simplesmente não vieram. Nem naquele ano, nem no seguinte e nem no outro. 3 anos seguidos, ficou conhecido como a seca dos 3 anos. Os açudes secaram, o gado morreu de sede aos milhares, apodrecendo no chão rachado. A roça virou pó, e o sertanejo que sempre resistiu, dessa vez não tinha o que comer. E aí a fome fez o que a fome sempre faz. Colocou centenas de milhares de pessoas nas estradas. E assim começou uma das maiores migrações da história do Brasil. E eles ficaram conhecidos como retirantes. Famílias inteiras abandonando tudo, caminhando centenas de quilômetros rumo ao litoral, atrás de água, comida, qualquer coisa. Muitos não chegaram, morreram na beira da estrada, e ali mesmo foram deixados. Só do Ceará, cerca de 190.000 pessoas se puseram a caminhar, e a maioria mirava um único lugar, Fortaleza, a capital, onde diziam que havia socorro. Fortaleza tinha na época 25.000 habitantes. Em poucos meses, recebeu 114.000 retirantes. A cidade inchou para mais de 5 vezes o seu tamanho. Da noite para o dia, não havia casa, não havia comida, não havia esgoto para tanta gente. A capital do Ceará virou o que um cronista da época chamou de um reino do horror. E foi ali, naquela multidão faminta e amontoada, que a fome preparou o terreno para uma coisa pior do que ela mesma. Com gente demais, faminta e amontoada, num espaço sem saneamento, veio o que sempre vem nessas condições, a doença. E a que se espalhou foi uma das mais cruéis, a varíola. Ela corria pelos abrigos improvisados como fogo em capim seco. Gente enfraquecida pela fome não tinha defesa nenhuma. E as mortes deixaram de ser contadas uma a uma, e passaram a ser contadas centenas por dia. Até que chegou o dia 10 de dezembro de 1878. Só naquele dia, e só em Fortaleza, 1.004 pessoas morreram. Contrataram 64 coveiros. E não foi suficiente. Os corpos começaram a ser levados em redes, outros amarrados a paus. E então repararam que não existiam mais caixões suficientes. E esse dia ficou conhecido como o Dia dos 1.000 Mortos. E é lembrado até hoje como um dos piores dias da história do Brasil. E o Brasil enterrava seus mortos sem saber de uma coisa. O verdadeiro culpado por tudo aquilo nem estava no Brasil, estava no meio do Oceano Pacífico. Décadas depois, a ciência entendeu o que tinha acontecido. E aqui é a parte que faz tudo fazer sentido. Presta atenção, porque depois disso, você nunca mais vai ouvir El Niño no jornal do mesmo jeito. Normalmente, os ventos sopram de leste para oeste no Oceano Pacífico, empurrando a água quente para o lado da Ásia. E isso mantém o clima em equilíbrio no mundo todo. Mas, no fim de 1877, esses ventos enfraqueceram. A água quente que ficava presa do outro lado escorregou de volta e espalhou calor por um pedaço gigante do oceano. Parece pequeno, mas não é. Quando essa faixa do Pacífico esquenta, ela reorganiza as chuvas do planeta inteiro. É como apertar o lado de um colchão, o outro levanta.
Ela leva a chuva para alguns lugares e deixa outros completamente sem chuva. E o sertão do Brasil foi um dos lugares onde não choveu. Não por azar, não por castigo divino, por física, a mais de 10 mil quilômetros de distância. Isso é o El Niño. E aquele de 1877 foi provavelmente o mais forte já registrado. Do outro lado do mundo, o mesmo fenômeno tirava a chuva da Índia e da China ao mesmo tempo. E o resultado foi uma fome simultânea em 3 continentes. Some tudo, e o resultado é difícil de acreditar. Mais de 50 milhões de pessoas morreram. Isso mesmo, 50 milhões. Isso é muito provavelmente o maior desastre climático da história moderna. E se você nunca ouviu falar dele, você não está sozinho, porque quase ninguém ouviu. Mas há um livro inteiro sobre isso, do historiador Mike Davis, chamado Holocaustos Coloniais, a criação do Terceiro Mundo. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui em cima no QR Code. Só que esse fenômeno, o El Niño, não é uma coisa do passado. Ele nunca foi embora. E é aqui que essa história do passado de 1877 encosta o dedo em 2026. Agora talvez você já tenha visto em algum noticiário. Os cientistas anunciaram a chegada de um novo El Niño, e muitos o chamam de Super El Niño, com uma previsão específica que arrepia. Cientistas dizem que pode ser o mais forte dos últimos 140 anos. A régua de comparação, o último El Niño desse tamanho, foi o de 1877, o mesmo que matou 500 mil de brasileiros. Isso não é para você entrar em pânico, porque o Brasil de hoje não é o Império de 1878, porque temos previsão do tempo, açudes, transposição, vacinas e socorro que chega. E a varíola foi erradicada. Uma tragédia daquele tamanho não vai simplesmente se repetir, mas talvez seja para a gente lembrar, porque a história tem o hábito de castigar quem esquece que ela existe. E tem uma última parte dessa história que o Brasil preferiu esquecer. Quando a seca voltou, em 1915 e em 1932, a solução do governo foi outra: cercar os retirantes em campos com arames farpados, justamente para impedir que chegassem às cidades. E eles chamaram isso de currais. Foram, na prática, campos de concentração, décadas antes de o mundo conhecer o horror desse nome. E é aqui que essa história para de ser sobre o clima e passa a ser sobre a gente. Porque em 1877, a escolha foi deixar 500 mil de pessoas morrerem enquanto o dinheiro do socorro sumia. E em 1932, a escolha foi cercar os famintos atrás de arames farpados, para não ter que olhar para eles. O fenômeno era exatamente o mesmo. A crueldade foi escolha nossa, porque o El Niño não escolhe onde vai passar, mas uma sociedade escolhe como reage quando ele chega. E essa é a verdadeira história. Agora você sabe o que é o El Niño de verdade, sabe o que ele já fez e que ele está voltando. Não para te dar medo, mas para que da próxima vez que você ouvir esse nome, você não seja mais um que esqueceu. Me conta aqui nos comentários. Algum bisavô ou avô seu já contou alguma história de seca? Quero muito ler. Escreve aí. Eu sou o Cleiton Bessa, esse é o Fatos à Beça. Até a próxima.